Ó, eu tenho essa equação do segundo grau, é uma equação completa, x ao quadrado menos 6x menos 16 igual a zero. O que eu vou fazer? Eu vou calcular agora as raízes, encontrar as raízes dessa equação. Como que eu faço isso? Então vamos lá. Ó, gente, primeiro nós vamos destacar o valor de A, o valor de B, o valor de C. O que é esse A, o que é esse B, o que é esse C? Então A é o valor que acompanha o termo ao quadrado. Nesse caso, o termo ao quadrado é o x. Observa que não apareceu o numeral junto com x. Quando não aparecer esse numeral é 1. Aqui tem 1. O que é o b? O b é o termo que acompanha o x que não está ao quadrado. Então, o coeficiente aqui, ó, que está acompanhando o termo que não está ao quadrado, é o b. Nesse caso aqui, ó, menos 6. Tem que colocar de acordo com o sinal. Se o sinal é negativo, tem que colocar o sinal negativo. Se ele é positivo, não precisa colocar o sinal, porque sem o sinal ele já é positivo. E quem é o C? Gente, o C é o termo independente. É aquele numeral que aparece na equação e que ele não vem acompanhado nem de x ao quadrado e nem de x. Ó. Ele é o termo chamado independente, ele não possui incógnita. Nesse caso aqui, x, ele não possui x. Então, menos 16. Ou seja, destaquei o valor de A, destaquei o valor de B e destaquei o valor de C. Eu posso utilizar aqui, ó, esse método, usando a fórmula de Bhaskara. E aí, o que é aquele A? É esse A que está aqui na fórmula. Quem é aquele B? É esse B que está aqui na fórmula. E aquele C é esse C que está aqui na fórmula. Ou seja, eu vou fazer uma substituição desses valores nessa fórmula. Eu posso substituir nessa, ou eu posso substituir nessa, sendo que primeiro eu tenho que calcular o valor de delta, substituindo nessa. Como eu posso também utilizar o método da soma e produto, a soma das raízes e o produto das raízes. Vou fazer primeiro por aquele método ali, usando a fórmula de Bhaskara, x igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes o valor de c. Aqui. Sobre 2 vezes o valor de a. X igual ao menos da fórmula. Aí eu vou observar o meu b negativo, então abre um parênteses e coloco menos 6. E fecho o parênteses. Por que eu coloquei o menos 6 entre parênteses? Porque o menos 6 é o valor do meu b, está negativo e já tem o menos da fórmula. O menos da fórmula é o menos do b. O menos da fórmula é o menos do b. Teremos que fazer o jogo de sinal. Aí mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado. Mas quem é meu b? Menos 6. Como está negativo e elevado a uma potência, coloca em parênteses. Aí menos 4 vezes o A, que é meu A? 1. Vezes o meu C, que é meu C? Menos 16, como está negativo, parênteses. Fecha agora o sinal da raiz sobre 2 vezes o meu A. Que é meu A? Meu A é 1, então 2 vezes 1. Aí ficou assim, ó, x igual menos com menos dá mais, se for 6 positivo, não é obrigado a colocar o sinal de mais, porque o número positivo, sendo o sinal de mais, ele já é positivo. Mais ou menos, sinal da raiz, base negativa elevado ao expoente par, então propriedade da potenciação, quando eu tenho uma base negativa, mas o meu expoente é par, sempre vai formar dupla, então sempre dará menos com menos, que vai ser mais. Então, base negativa elevado ao expoente par dá positivo. 6 elevado ao quadrado, 6 vezes 6 vai dar 36. E aqui há uma multiplicação constante, ó, 4 vezes o A vezes o C.
Então eu faço o jogo de sinal, ó, menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 16 dá 64. Sobre 2 vezes 1, 2. X é igual a 6 mais ou menos, sinal da raiz, 36 mais 64, isso aqui vai dar 100. Sobre 2. Aí, vamos agora concluir e encontrar as raízes dessa equação. Então, x é igual a 6 mais ou menos. Eu calculo agora a raiz quadrada de 100. Então, raiz quadrada de 100 é 10. Então, eliminou o sinal da raiz, sobre 2. Aí agora entra a questão. Eu tenho agora duas raízes, x' e x dualinhas. Ó. Tem duas raízes. Então, se meu delta for igual a zero, né? Meu delta é igual a zero, que é o delta aqui? Gente, aqui, ó, o meu delta, esse numeral que permanece lá no finalzinho dentro do radical. Ó, esse numeral aqui é o meu delta. O meu delta é igual a 100. Então, quando eu vou calculando, desenvolvendo, chega lá no final, depois que eu elevo a potência, desenvolvo, multiplico, somo, o número final que fica dentro do radical, isso aqui é chamado de delta. Então, meu delta é 100. O número 100 é um número positivo. Então, meu delta deu positivo ali, ele não deu zero. Então, as raízes não serão iguais. Ele deu positivo, então significa dizer que o meu x' será diferente do meu x dualinho. Como não deu delta negativo, então significa dizer que haverá raízes. Se o delta fosse negativo, não existiriam raízes reais. Então eu pego, o que é o x'? O x', observa, antes do sinal da raiz, nós temos aqui um valor positivo, um valor negativo. Ó, o mais ou menos. Por que esse mais ou menos? Porque a equação do segundo grau, ela é constituída de duas raízes. Então, existem duas raízes. Por isso, mais ou menos aqui, ó, eu vou pegar esse valor de B mais o que der aqui dentro desse radical. Depois eu pego esse valor de B menos o que der dentro desse radical. Então, mais ou menos aqui, é porque eu terei dois valores, o positivo e o negativo, que eu vou pegar. O B com valor positivo que vai dar do radical e o B com valor negativo que vai dar desse radical. Então, eu pego um somando e depois eu pego subtraindo. Então, fica assim, ó, 6 mais 10. Quem eu escolho primeiro? Eu posso começar pela soma, eu posso começar pela diferença. Existe uma regra? Não existe regra. Se eu quiser começar somando, eu começo. Se eu quiser começar subtraindo, também eu começo. Então, eu gosto de começar somando. 6 mais 10 sobre 2. 6 mais 10 dá 16. Dividido para 2 vai dar 8. Então, meu x' é 8. Como eu comecei somando, agora eu vou pegar subtraindo. 6 menos 10 sobre 2. 6 menos 10, pela regra do sinal diferente subtrai, conserva o sinal do maior. Então, menos 10 menos 6, 4. Dividido para 2. Negativo com positivo dá negativo. 4 dividido para 2 dá 2. Então, o meu x' é igual a 8 e o meu x dualinha é igual a menos 2. Logo, a solução para a minha equação é 8 e menos 2. Esse ezinho, nós representamos ele por um ponto e uma vírgula. Nós podemos colocar assim, ou podemos colocar o menor primeiro. Podemos colocar o menor primeiro e o maior depois. Então, aqui representa a solução dessa equação. Agora, nós faremos pelo segundo método. Qual é o segundo método? Nós vamos utilizar o método da soma e produto das raízes.
Então, eu vou pegar a mesma equação, x ao quadrado, menos 6x, menos 16, igual a zero. Eu vou usar o método da soma e o método do produto das raízes. Gente, o método da soma e produto, o que você tem que fazer? Esse aqui é o valor de B que nós já conhecemos, está lá, B igual a menos 6. A soma das raízes é menos o valor de B sobre A. Então, esse menos aqui é da fórmula. Então, vamos lá. Tem o menos da fórmula com o menos daqui. Então, menos da fórmula com menos aqui do B, menos com menos dá mais. Então, significa dizer que a soma será mais 6. Ó. Sobre o A. Mas só que meu A aqui é 1. 6 dividido para 1 vai dar 1 vezes 6. Então, o que acontece? Quando aqui o meu A for 1, a minha soma será o valor de B. E o meu produto será o valor de C. Só que é o valor de B com sinal contrário, porque tem o menos. Ó. Então, se ele estiver negativo, ele fica positivo, porque menos com menos dá mais. E se ele for positivo, aí ele fica negativo, mais com menos dá menos. Ó. Então, se ele for negativo, ó, negativo com negativo, vai ficar positivo. E se ele for positivo, positivo com negativo, aí vai dar negativo. Então é só observar. Então a soma será o valor de B com o sinal contrário. Se ele estiver negativo, ele vai ficar positivo. E o produto é o C sobre A. O C aqui é menos 16. Ficaria menos 16 sobre A. E quem é meu A? O A não aparece, é 1. Menos 16 dividido para 1 dá menos 16. Ou seja, o C não altera, permanece o mesmo. E só quem altera é o B? Sim, só quem altera é o B. Por quê? Tem um menos aqui na fórmula. Então, menos com menos vai dar mais. Pronto. Então, como é que se resolve pelo método da soma e produto? Deixa eu apagar aqui. Ó, gente, eu vou procurar dois numerais. Esses numerais são as raízes. Eu vou procurar dois numerais que somados tem que dar 6. E esses mesmos numerais que eu utilizei na soma, quando eu multiplicá-los, tem que dar menos 16. Ou seja, vou procurar dois numerais que quando eu somá-los, tem que dar 6. E vou procurar dois numerais que quando eu multiplicá-los, dá menos 16. Então, eu vou utilizar a soma e o produto. Ora, como eu tenho soma e produto, se eu for pela soma, eu vou ter uma infinidade de numerais que somados vai dar 6. Agora, se eu for pelo produto, começando pelo produto, eu vou ter uma quantidade limite, não vai ter uma quantidade infinita de numerais para poder dar menos 16. Então, eu vou ter uma quantidade limite. Ou seja, eu vou procurar todos os numerais que multiplicados entre si vai dar menos 16. Então, vai ser uma quantidade restrita. Quando eu utilizo a multiplicação, eu vou restringir essa quantidade de números. Então, sempre eu começo pelo produto, porque o produto vai me dar uma quantidade restrita de numerais. A soma não. A soma me dará uma quantidade infinita de numerais. Então, sempre começa pelo produto. Por enquanto, nós vamos esquecer o sinal. Nós vamos esquecer o sinal do 16. Por enquanto, nós vamos procurar dois numerais que multiplicados dá 16. Eu não sei que numerais esses são esses. Dois numerais que multiplicados dá 16. Então, esquece por enquanto o sinal. Por isso que eu estou falando 16. Esquece por enquanto o sinal. Eu vou procurar dois numerais cujo produto tem que dar 16. Então, eu começo sempre pelo menor, que é o menor numeral. 1 vezes o 16. 1 vezes o 16 dá 16. Aí, será que tem algum número que multiplicado por 2 dá 16?
tem 2 vezes o 8, dá 16. Tem algum outro numeral que multiplicado vai dar 16? Por exemplo, 3. Tem algum número multiplicado por 3 que dá 16? Não. E por 4? Por 4 tem. 4 vezes o 4 vai dar 16. Tem outro numeral por 5, por 6, por 7? Não tem. Por 8. 8 vezes 2. Ora, 8 vezes 2 é a mesma coisa de 2 vezes 8. Então já está repetindo a mesma coisa. Então, significa dizer que encerraram as possibilidades dos meus numerais que multiplicados vão dar 16. Então eu já sei quem são esses numerais. É o 1 e o 16, é o 2 e o 8, é o 4 e o 4. Agora vamos para a questão do sinal. Vamos lá. Se a tua soma, como a minha soma aqui deu positiva, a minha soma deu positiva, sempre eu vou avaliar o sinal pela soma. Se a minha soma deu positivo, então significa dizer que o maior numeral é positivo. Se a minha soma der negativa, significa dizer que o maior numeral é negativo. Então, nesse caso aqui, a minha soma, ela deu positiva. Então, significa dizer que o maior numeral é positivo e o menor numeral é negativo. Então, eu já sei que o maior numeral é positivo e o menor é negativo. 1 e 16, quem é o maior? 16. O maior é positivo, o menor é negativo. Então, eu coloco menos no negativo. 2 e 8, quem é maior? O 8, então o menor é negativo. 4 e 4, nesse caso aqui, não tem o menor, porque eles são iguais, então eu coloco menos aqui também. Agora eu tenho, menos 1 vezes 16 dá menos 16, aqui o menos. Menos 2 vezes 8, menos 16. Menos 4 vezes 4, menos 16. Pronto. Eu já sei agora quem é negativo, eu já sei quem é positivo. Agora o que eu preciso fazer? Eu já fiz o produto, agora eu preciso fazer a soma, porque o produto eu já sei. Todos eles deu menos 16. Agora eu preciso saber quais deles somados vai dar 6. Então vamos lá. Menos 1 mais 16. Sinal diferente subtrai, conserva o sinal do maior. 16 menos 1 dá 15. Conserva o sinal do maior mais 15. Então não é. Menos 2 mais 8. Sinal diferente subtrai, conserva o sinal do maior. Positivo. 8 menos 2, 6. Já encontrei aqui, 6 positivo. Então esses numerais que a soma deu 6 e o produto deu menos 16. Então encontrei dois numerais cuja soma deu 6 e cujo produto deu menos 16. Então esses numerais são menos 2 e 8. Menos 2 e 8. Menos 2 mais 8 mais 6. Menos 2 vezes 8, menos 16. Então meu x' é menos 2 e meu x duas linhas é 8. Logo a minha solução é menos 2 e 8. Certo, gente? Então eu espero que vocês tenham compreendido essa aula. Espero que eu tenha sido bastante claro. Se vocês gostaram dessa aula, deixa aí o seu like, o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.